Esse mês a gente está celebrando, nos alegrando pelo fato de que Deus nos uniu nessa comunidade, um pedaço do corpo de Cristo, aqui em São Paulo, a comunidade Batista em Moema. Esse é um mês de aniversário, nós fizemos 3 anos, no primeiro domingo de outubro a gente institucionalizou que é o nosso domingo de aniversário, e completamos 3 anos agora, no primeiro domingo de outubro. Estamos celebrando, hoje nós vamos celebrar de uma maneira diferente. Cada domingo a gente está pegando um tema diferente. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode festejar entre amigos. Como é que a gente pode celebrar e se alegrar entre amigos. Um dos nossos valores é a amizade. Nós vivemos numa comunidade de amigos. De amigos. E quando a gente fala em festejar entre amigos, e uma das nossas preocupações sempre como pastores é procurar nas Escrituras aquilo que Deus revelou a respeito desses temas que a gente reflete aqui. É muito importante que você perceba, e deve ter percebido, que há uma preocupação muito grande da nossa parte de não estar aqui simplesmente refletindo sobre o que a gente acha. A pregação não é achismo. Pregação não é simplesmente, vamos dizer, eu dar para vocês o resultado de algo que eu estudei e adquiri, uma cultura geral. Isso tudo tem o seu lugar, mas a minha preocupação quando eu subo, ou estou lá embaixo, em qualquer lugar que eu abro a palavra de Deus ou converso com alguém que me pede uma opinião, ou quer saber o que eu penso, ou uma orientação, é sempre voltar para a palavra de Deus, porque é ali que a gente tem a fonte de orientação da nossa fé e da prática dessa fé, como nós vimos agora há pouco no testemunho do Tiago, com o grupo que foi lá para a Barra do Ararapira, que é o nome dessa vila onde eles foram distantes, que só chega de barco lá. Enfim, e para isso, então, eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho nesse tema da amizade. Porque se nós estamos celebrando esse mês de aniversário entre amigos, e nós somos um grupo de amigos, o que é ser amigo? O que é amizade? E eu me lembrei de uma passagem, pensando e meditando, me veio à mente uma passagem onde Jesus alude à relação que ele tinha de amizade com os seus discípulos. É João capítulo 15. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra a Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Essa palavra de Jesus foi feita num contexto, ou dada num contexto de uma festa, de uma celebração. Ele estava com seus discípulos na véspera da sua prisão, e no dia seguinte ele foi crucificado, celebrando a Páscoa. Ele se reuniu só com aqueles mais íntimos, com os 12 que ele tinha escolhido, e ele mesmo fala sobre isso. E nesse festejo, nessa celebração, que era uma comemoração da saída do povo de Israel do Egito, saindo da escravidão depois de 430 anos, vivendo no meio daquele povo, saindo para voltar para a terra prometida, que Deus tinha dado em promessa a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, 430 anos depois, saindo da condição de escravo para novamente tomar posse de uma herança que Deus tinha dado para eles. Levou 40 anos, mas naquela noite, os israelitas foram salvos da morte,
porque na casa deles não houve morte do primeiro filho, do primogênito. Eles celebraram aquela passagem, aquela saída do Egito na véspera, já comemorando o fato de que não iriam experimentar morte na família, porque o sangue de um cordeiro sem mácula estava aspergido, passado nos umbrais das portas de suas casas. E o anjo destruidor, indo pelo Egito, poupou a toda a casa que tinha aquele sinal do sangue do cordeiro. Tudo isso é uma maneira de, lá atrás, Deus já ir revelando esse plano da salvação tremendo que nos alcançou. Hoje nós olhamos 2000 anos para trás, na história já mais que consumada, Jesus já veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mas para eles era uma coisa ainda simbólica, eles não tinham ainda a noção plena de que tudo aquilo simbolizava, tipificava, anunciava de uma certa forma aquilo que Deus faria pessoalmente vindo ao mundo na pessoa do seu Filho. E agora então, depois desses 3 anos de convivência do Cordeiro de Deus com os seus discípulos, ele chama esse grupo de amigos nessa refeição íntima, de despedida antes da cruz. E nessa conversa, que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 17 de João, que termina com a famosa oração sacerdotal, uma oração que Jesus entrega os seus discípulos a Deus, ora por eles e ora por aqueles que iam crer por intermédio deles, atingindo outras gerações, ou seja, a oração de Jesus naquela noite nos alcançou, ele estava orando também por nós, porque nós somos o resultado do testemunho daqueles amigos que estavam com ele naquela sala íntima. Naquela hora, ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ora, Jesus ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ido para a cruz, ele não tinha sido preso, mas no coração de Jesus, na mente, na resolução dele, esse ato de autodoação já tinha acontecido. A gente sabe que dentro de algumas horas ele estava num jardim orando, e depois ele se levanta, e quando ele sai do Getsêmani, ele é preso. Aquilo vinha, ele já previu tudo aquilo. Depois de um julgamento muito irregular, ele foi crucificado. Ele já sabia que isso ia acontecer. Mas ele já estava declarando, naquele momento de despedida, de festejo, de celebração, de um ato que Deus fez de libertação do seu povo, que ia fazer agora de uma outra maneira para a humanidade, através de Jesus. Da escravidão do pecado para a liberdade de ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus, ser chamado por Deus de meus amigos, como foi o caso aqui. Isso só foi possível porque alguém deu a sua vida pelos amigos. E quando a gente pensa em amizade, é lógico que o nosso padrão é muito alto, porque Jesus é um padrão assim extremamente elevado, né? Muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, isso é Jesus, foi Jesus, imagina, isso é Jesus. É uma maneira de a gente dizer, não tem chance. Mas a gente devia começar a pensar de uma maneira diferente. Porque o mesmo Jesus que foi desse jeito, que agiu assim, ele disse, eu vou habitar em vocês. O Espírito Santo vem, eu e o meu Pai vamos fazer morada em vocês, nós vamos habitar vocês, nós vamos entrar na vida de vocês, para capacitar vocês de viverem como eu estou vivendo. Então, se você não acredita nisso, eu diria o seguinte, não venha domingo que vem mais. Esquece. Abandona a sua fé. Seja um ateu, um agnóstico, o que você quiser. Mas esquece cristianismo. Esquece Jesus. Porque a verdade básica que tem que pegar o nosso coração é que é possível viver dessa maneira. Porque Jesus habita em nós. E Ele quer fazer isso dentro de nós. E Ele quer transformar a nossa vida. Inclusive na dimensão da amizade. Quando nós falamos que somos uma comunidade de amigos, isso não é simplesmente um chavão, não é um slogan.
não é marketing. Isso precisa ser um valor que a gente acredita nele e quer viver ele no dia a dia. Mas tem um preço. Nessa palavra de Jesus nós vemos, e ele exemplificou, que o amigo se doa, o amigo se sacrifica. Talvez você, já na sua experiência aqui, da CB Moema, curta ou mais longa, possa se recordar de algum episódio, de algum evento, de alguma ocasião em que você percebeu que alguém se doou por você. Alguém que talvez nem era seu amigo antes, você nem conhecia, mas teve um gesto, um ato, em algum momento que demonstrou para você, custou algo para ele, custou algo para ela. Esse é o tipo de amizade que Jesus teve com os seus discípulos, que ele exemplificou e que ele quer que nós desenvolvamos entre nós. Quando a gente fala de festejar entre amigos, quando a gente define amizade, quando a gente pensa em qual é o nosso exemplo ou padrão de amigo, a gente olha para Jesus e entende que o amigo é alguém que se dá, que se doa, que se sacrifica pelo outro. Jesus viveu dessa forma. Isso a gente pratica em casa, mais do que qualquer outro lugar. Eu me lembro que quando algumas pessoas conhecem essa história, eu e a Cláudia nos tornamos grandes amigos, de verdade, amigos, só amigos. Ela fazia parte de um ministério chamado GAP, que era um ministério de adultos, solteiros e casados, mas assim, profissionais. E eu fui o pastor designado para acompanhar esse grupo. Eu tinha acabado de ficar viúvo, e eu era muito esquisito, porque o viúvo ninguém sabe o que fazer com ele. Os casais não convidam mais, os seus amigos casais não convidam mais para você sair junto, porque imaginam, mas não vai ter graça, ele vai estar sozinho, ele vai lembrar. E a gente acaba sendo abandonado, entre aspas, porque eles não sabem o que fazer com a gente, né? E o grupo que me acolheu foi o GAP, que era um grupo de solteiros, de pós-casados, de recasados, de pais solteiros, de mães solteiras, de gente normal, né? Normal, esses são os normais. E eu me senti normal, eu me senti acolhido, me senti aceito, amado. Eu não era esquisito, eu não era diferente por ser viúvo. E tinha outros viúvos no grupo, viúvas e viúvos, mais jovens do que eu. Enfim, lá naquele contexto nós nos tornamos amigos, ela fazia parte da liderança, mas um belo dia, aquela amizade, ela se tornou algo mais forte. E eu me lembro de uma conversa que nós temos, e a primeira vez que eu tentei, aliás, não foi a primeira, eu tentei muitas vezes, mas na vez que eu consegui falar sobre isso com ela, que ela abriu a possibilidade, uma das preocupações que nós tínhamos naquela conversa é que nós perderíamos a amizade se o namoro não desse certo. E nós fizemos um compromisso, que a gente ia ser, primeiro, nós somos irmãos em Cristo. Em segundo lugar, nós somos amigos, já somos amigos, muito amigos. Vamos ser namorados. Mas vamos fazer tudo para não perder a amizade e construir o que a gente vai ter, construir em cima dessa base. Somos irmãos em Cristo e somos amigos. E aí, também em cima disso, vamos desenvolver um romance, algo mais profundo que, quem sabe, vai levar para o casamento. Foi um compromisso que nós fizemos. Porque nós não queríamos perder essa dimensão tão boa, tão gostosa da amizade que a gente tinha. E é interessante porque isso vai contra, às vezes, uma noção, né? De que quando você tem uma amizade verdadeira, você perde a liberdade, você se expõe, você tem medo de ser traído, e a vida nos ensina que essas coisas acontecem. E a gente, quando a gente vai crescendo, em vez de a gente aprender a se abrir e a se dar, e se doar, a gente vai se fechando cada vez mais, porque nós somos machucados, a gente é traído, e essas marcas ficam, e elas impedem a gente de viver aquilo que Deus quer que a gente viva, como família dele, um grupo de amigos.
Mas Jesus continua dizendo: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Aí você vai pensar, então o amigo é aquele que obedece o que o outro fala? Não, não é isso que eu ia dizer, não. Não é dessa forma. Mas há um princípio aqui muito importante. Por que Jesus podia dizer: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando? Por quê? Tem uma ideia? Aquilo que Jesus falava era absolutamente o quê? Verdadeiro. O que saía da boca e da vida de Jesus era verdade. Então, não havia outra maneira de você se relacionar com Jesus Cristo do que acolher, acatar, apreender essa verdade na sua vida e viver por ela. Não tem outra possibilidade. Porque Jesus é a verdade. Ele falou a verdade. Ele revelou a verdade. Por isso ele podia dizer: vocês são meus amigos, ou seja, vocês realmente fazem parte desse círculo íntimo. Vocês fazem parte desses que realmente me amam, se vocês me obedecerem. Por quê? Porque tudo que eu digo, tudo que eu faço, tudo que eu revelo é absolutamente verdadeiro. E não há outra maneira de você se relacionar comigo a não ser acolhendo, acatando e vivendo dessa forma. Ou seja, obedecendo. Por quê? E aí entra uma outra palavra. A obediência sempre vem junto com a fé, com a confiança. Você não vai obedecer ou não vai acatar, não vai acolher um conselho se você não confia na fonte. Daí vem o princípio, para nós. Quando nós falamos de amizade, ou queremos celebrar e festejar entre amigos, e queremos olhar para Jesus como um modelo de amigo, a gente tem que entender que o amigo guia o outro, o seu amigo, a sua amiga, na verdade. Está sempre procurando estimular a pessoa a andar na verdade, a ver a verdade. E uma grande parte das nossas conversas entre amigos, uma parte delas é quando a gente tem um peso, um problema, uma dúvida. Não é verdade? A gente sempre procura alguém para trocar, para abrir. Ora, nessa hora, duas coisas acontecem. A gente precisa ter aquele discernimento e a sensibilidade para ver o que eu vou falar e quanto eu vou falar. Isso é óbvio. Muitas vezes eu estou numa conversa e eu estou ali jogando, mandando um telegrama para Deus: me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, numa conversa, num aconselhamento, porque eu sei que eu posso deixar de perceber algo importante ou pensar algo que na realidade não é relevante, e eu não devo dizer. Eu preciso dessa iluminação e dessa sabedoria do alto. Mas isso pode ser praticado entre amigos. Quando nós estamos juntos, nós podemos nos colocar diante de Deus como um canal, como uma fonte, né? Como, assim, Deus me usa para estimular, para encorajar, para corrigir, para exortar. Me usa, Senhor. Faz parte de ser amigo, falar algo que a pessoa precisa ouvir, não que ela quer ouvir. E aí, gente, a amizade envolve risco. Porque às vezes a primeira reação de quem vai ouvir, do meu amigo, da minha amiga, não vai ser: você tem razão, eu me arrependo, vem ora aqui comigo, eu começo a chorar. Não. Muitas vezes a primeira reação é: não, você está errado, não é isso não. Não, eu não pensei, não foi assim. Mas a culpa era dele. A pessoa sempre vai procurar tirar, né, de si qualquer responsabilidade. É uma tendência humana. Mas naquela hora você não é Deus, você é simplesmente alguém. Olha, pensa nisso. Reflete nisso. Quem sabe? Essa é uma percepção. Veja se é verdadeira. Ore sobre isso.
Mas você está estimulando a pessoa a calibrar a sua vida, a sua dúvida, o seu sentimento de raiva, enfim, aquilo que ela compartilha como amiga ou como amigo com você. Você ouve, sente com a pessoa, seja empático. Aceite o sentimento. Mas, num segundo momento, encoraje a pessoa a buscar a verdade que existe naquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Amigo, guia o seu amigo, a sua amiga, na direção da verdade. Que, na última análise, é ajudar a pessoa a confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Isso faz parte da amizade. Dá trabalho, mas essa é a verdadeira amizade. Jesus continuou dizendo, já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O que Jesus está dizendo aqui? O que o Senhor faz, o chefe, o patrão? Ele dá uma ordem. E ele acabou de falar em obediência, então isso é muito relevante. Porque na hora que ele fala de obediência, ele já diz, mas espera aí, a relação é diferente. Eu escolhi ter com vocês uma relação de amigo, de amizade. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, sou o Criador. Podia simplesmente falar e você obedecer sem questionar. Mas não é isso que eu estou fazendo. Não é isso que Deus faz. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus sempre escolheu explicar, declarar, revelar, dizer o porquê, o que, o como, o para onde. Tudo que nós precisamos saber, Ele revelou. Tem coisa que a gente não precisa saber, tem coisa que a gente não vai entender, e isso Ele não revelou, por enquanto. Nós vamos saber tudo um dia. Mas agora, nosso conhecimento, por mais que ele cresça, por mais que ele aumente, ele ainda vai ter limites. Mas o que nós precisamos para viver aqui na Terra bem, com esperança em relação ao futuro, resolvendo o problema do nosso passado, sem medo do que vem depois da morte, isso Deus já revelou. Nós temos já, da parte de Deus, esse conhecimento. E é isso que Jesus falou, eu não chamo vocês de servos, porque eu não vivo entre vocês dizendo, faz isso, faz aquilo, vocês não são um bando de empregados aqui que eu estou dando ordem. Eu ando com vocês como amigos e conto, abro o meu coração, revelo para vocês tudo que o Pai me disse, eu vim aqui dizer para vocês. E essa foi a maior revelação de Deus, quando Ele, Deus, desce à terra para falar com a gente do jeito que a gente mais entende, ou seja, num ser humano. Agora, o que isso mostra? Que o amigo se revela. O amigo se revela, revela o que ele pensa, revela o seu propósito, revela quais são os seus valores, revela o que pega, revela o que deixa ele indignado, e Jesus fez tudo isso. Eles puderam conviver com Jesus 24 por dia, praticamente 3 anos da vida deles. Tudo, acordando até a hora de dormir. Nas tentações, nas ciladas, nas armadilhas que as pessoas armavam, nos perigos, nas perguntas capciosas, em todas as situações, nas coisas que eles falavam contra ele, nas acusações, nas blasfêmias, eles andaram com Jesus o tempo todo. E Jesus se revelou, ele não se escondeu. Porque a amizade se revela na intimidade, na vulnerabilidade. Quando Jesus sentou naquele poço, à beira daquele poço lá, em Samaria, e os discípulos foram adquirir alimento na vila, ele podia simplesmente ter aberto a boca, dado uma ordem como Deus, e lá do poço tinha subido uma aguinha e entrado na sua boca. Ele podia fazer isso. Não podia? E outras tantas coisas que ele podia ter feito. Mas chega ali uma mulher, e ele fala, mulher, me dá um pouquinho de água. Jesus se tornou vulnerável.
O tempo todo. Ele se colocou dependente. Quando ele estava no Getsemane, e esse para mim é o exemplo maior, para ser preso, julgado e crucificado, e ter aquele momento em que ele ia clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Um momento único na história da eternidade, se a gente pudesse dizer isso, que ele sentiu na pele, no seu ser, na sua essência, a separação do Pai. Algo que é um mistério, difícil da gente entender, porque naquela hora ele se identificou conosco como pecadores e levou sobre si a consequência do nosso pecado, a separação de Deus. Naquela hora em que ele orava ali no jardim, ele pediu para os discípulos, por favor, orem comigo. Orem comigo. Vulnerabilidade. O amigo se revela. O amigo se mostra. O amigo não é aquele que se junta para contar só o que está indo bem, o que eu consegui, as minhas áreas. Uma amizade que se baseia só em contar papo, não é uma amizade genuína. E Deus nos deu a oportunidade aqui como comunidade de viver essa realidade. Os pequenos grupos são uma ocasião, um momento, né, da semana, quando eles se reúnem em casas, pode abrir o coração. Aqui você não tem essa chance, talvez um pouquinho, quando chega, quando sai, alguma coisa a gente abre, mas é muito pouco tempo. Mas além dos pequenos grupos, a nossa amizade devia ser a tal ponto em que a gente tem a liberdade de fazer uma ligação, de mandar um e-mail dizendo, ore por mim, eu estou tendo essa dificuldade, ou eu vou enfrentar uma decisão difícil no trabalho, eu estou com uma situação assim lá em casa com meu filho, enfim. Ou com meu pai, com a minha mãe. Essa amizade que se abre, que se despoja, que se desnuda. E foi o que Jesus fez. Ele revelou o Pai, revelou o que o Pai lhe disse, ele abriu o jogo, mas ele também revelou a sua humanidade. Jesus continua dizendo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, e fruto que permanece, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Interessante porque essa decisão de ser amigo é uma decisão que a gente faz. Há pessoas em que com as quais a gente se identifica assim imediatamente. Você olha, parece que deu aquele clique. Há outras pessoas que é o contrário, parece que dá um clique ao contrário, né? Você sabe que alguns dos amigos mais preciosos que eu tenho hoje foram pessoas que à primeira vista não deram nenhum, sabe? Esse cara é legal, eu gostaria de ser amigo dele. Porque em algum momento do relacionamento, da aproximação, a gente tem que fazer uma escolha. A escolha de querer saber mais, conhecer. Por que esse jeito assim, talvez, que eu não consegui decifrar muito bem? Se aproxima. Conheça, pergunte, chega perto. Veja por quê, como é que é. Né? Às vezes a gente olha o exterior e a gente não vê quem a pessoa é. Jesus escolheu os discípulos não baseado naquilo que eles apresentavam exteriormente. Senão eles não teriam escolhido, e o Fernando algum tempo atrás pregou e mencionou algo parecido, que não foram os brilhantes da época, não foi a nata da sociedade da época que ele escolheu. Mas ele escolheu, e quando ele escolheu com um propósito. O propósito é que eles dessem fruto permanente, e que o que eles fossem pedir para o Pai, em nome dele, o Pai ia fazer. O que quer dizer tudo isso? Jesus, quando escolheu os seus discípulos, escolheu homens para estimular nesses homens o crescimento. Ele se aproximou dessas pessoas crendo que eles tinham potencial de ser pessoas melhores, úteis e muito importantes para a sua geração. Tão importante que ele foi lá e escolheu. E a escolha dele foi a escolha que determinou quem eles vieram a ser, e não o contrário. Eles não foram escolhidos porque já eram, eles foram escolhidos para ser.
E esse é um outro fator importante quando a gente vive entre amigos e celebra, como hoje estamos fazendo na comunidade, na CB Moema, estamos festejando, é um grupo de amigos que celebra o que Deus tem feito. Amigo estimula o crescimento. Amigo escolhe amigo. Amigo estimula... como é que o fruto dura e permanece? Quando ele se reproduz. Você olhar para alguém, para um adolescente, para uma criança que você está aqui como voluntário e dá um domingo por mês, 2 domingos por mês, o que você está fazendo? Você está fazendo uma escolha de se aproximar dessa vida. Né? Quando você abre a sua casa para um pequeno grupo e acolhe as pessoas, você está fazendo, você está semeando na vida das pessoas. Quando você se prepara para dar um estudo bíblico, o que você está fazendo? Você está se preparando porque você crê que as pessoas com quem você vai compartilhar aquela palavra têm o potencial de crescer e de ser usados por Deus. E é assim que nós deveríamos nos ver, todos nós, uns aos outros. E fazer essa escolha de nos tornarmos amigos para que haja o crescimento de todos nós. Esse é o corpo de Cristo. Ele cresce porque cada membro é membro do outro e estimula o crescimento mútuo. E assim a gente se torna pessoas melhores e mais parecidas com Jesus. É assim que Deus nos empodera hoje. Sabe como é que Deus nos empodera? Isso é uma palavra muito usada, né? Especialmente no terceiro setor. Como é que você empodera alguém que não se acha, não sente, não tem vontade? Você se aproxima e você se torna amigo. Um amigo que diz, olha, eu estou aqui do teu lado porque eu acredito que pode ser diferente na sua vida. E a gente começa a praticar isso, volto a dizer, em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido. Isso começa em casa. Esse é o círculo mais íntimo de amigos que nós podemos ter. E nós só seremos uma comunidade de amigos forte se os nossos lares forem realmente lares com amigos, de amigos verdadeiros. Enfim, terminando, versículo 17, esse é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. O amigo ama. E, na realidade, tudo que nós falamos aqui é fruto do amor, que Jesus disse, porque Ele amou. Ele amou primeiro. E por isso nós podemos amar. E o mandamento que Ele deixou para nós é nos amarmos dessa maneira prática. É um amor que tem que sair das 4 paredes, mas ele tem que começar a ser praticado aqui dentro. Nós temos esse privilégio de fazer parte de um grupo especial. Um grupo que tem muita coisa em comum. Uma herança eterna. Uma salvação preciosíssima. Dons espirituais. E nós queremos celebrar isso agora. Nós estamos terminando. Eu pulei o último ponto que eu queria só terminar com essa palavra. No versículo 18, ainda na conversa, Jesus disse o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. E mais adiante, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. O amigo, Jesus disse, anda junto nas batalhas. Anda junto. Prepara o amigo para a luta. Vai com ele na trincheira. Porque ele sabe que é na batalha, é na luta, é atravessando os conflitos, superando as montanhas e os vales, passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E porque Ele está conosco, nós podemos estar uns com os outros. E é nesse contexto que o Evangelho brilha, que o testemunho sai
não é quando tudo vai bem, como se prega por aí. Um carro do ano, dinheiro na conta, saúde 100%. Cuidado com essa pregação que você ouve, que você lê, que está sendo empurrada a goela abaixo. Um evangelho triunfalista, mas totalmente falso. Porque Jesus disse, se me odiaram, vão odiar vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Não se espantem, mas eu vou andar com vocês. E eu vou enviar o meu Espírito Santo para atravessar por tudo isso com vocês. E nesse contexto, vocês juntos, nós todos, vamos vencer. E esse testemunho vai ser forte. Vai ser muito forte. A igreja do primeiro século foi uma igreja que sofreu muito. E há cristãos hoje sofrendo pelo mundo, pela sua fé. A gente não tem ideia do preço que a gente está pagando hoje por causa de Jesus. Nós vivemos num mundo de liberdade, no bem bom, muitas vezes. Mas nós passamos por tribulação. E a amizade é aquela que chega perto nessa hora e diz, eu vou com você. Não importa se vai demorar, não importa se vai ser rápido, conte comigo. Conte comigo. Jesus fez isso. Continua fazendo isso. E nós queremos, nessa comunidade de amigos, celebrar o fato de que podemos viver assim, todos os dias, para a glória de Deus e para o testemunho do nome de Jesus na nossa geração. Senhor, te agradecemos porque podemos ser uma comunidade de amigos, uma comunidade de fé, uma comunidade de afeto, mas também uma comunidade que afeta o mundo em que vive. Ajuda-nos a crescer nessa dimensão. E Jesus viveu com seus discípulos e quer viver entre nós, nessa geração, nos nossos dias. Amizades genuínas, profundas, duradouras, edificadoras, frutíferas, amizades marcantes para toda a vida. Eu sei que existem pessoas aqui, Senhor, precisando de amigos. Talvez haja pessoas que, ouvindo essa mensagem hoje, só pensaram numa coisa: eu não tenho amigo. Eu não tenho uma amiga. Senhor, de alguma forma, quebra o que está impedindo isso de acontecer. Talvez uma timidez, talvez um orgulho disfarçado de proteção, autoproteção, um medo de ser vulnerável, um medo de ser rejeitado. Eu não sei, o Senhor sabe. Mas para aqueles aqui que não têm amigos ainda, ou que buscam uma amizade genuína, Senhor, ajuda essa pessoa, essas pessoas que são preciosas e que já são nossos amigos aqui, a viverem essa dimensão, a descobrirem que é possível ter amigos de verdade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.